Glórias a Deus por esse dia lindo de sol. Aqui estão os trabalhinhos. Eu acabei de fazer. Acabei de invernizar. Esse aqui eu vou levar para minha casa. Esse aqui eu vou colar aqui na casinha. E esse aqui eu vou dar para um vizinho que está afastado dos caminhos do Senhor. Já foi um presbítero, foi um servo do Senhor. E hoje em dia está afastado dos caminhos do Senhor. E ele que me ajudou a construir a minha casinha. E eu realmente sou muito grata a ele. E então ele está terminando a casinha dele ali embaixo. Está trabalhando num bar. Mas não consegue terminar a casa. E enquanto eu estava terminando esse quadrinho, veio na minha mente que eu deveria dar o quadrinho para ele. Eu vou falar para ele que o Senhor colocou no meu coração para eu dar o quadrinho para ele colocar na casa dele quando ficar pronta. E vou perguntar para ele o que ele está precisando para eu ajudar ele a terminar a casinha dele. Ah, tá sobrando, por isso que eu vou fazer isso. Não, não tá sobrando, mas quando a gente semeia, a gente colhe. E quando a gente ajuda um irmão, principalmente um irmão na fé, ele é um irmão na fé. Ele pode estar afastado dos caminhos do Senhor, mas o Senhor está cuidando dele. O Senhor falou que aqueles que o Pai deu a ele, ele não os deixará, nunca os abandonará. Então, às vezes, a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, como o caso dele. Ele se afastou porque eu acho que ele viu coisas erradas dentro da igreja. Ele mesmo levantou a igreja aqui, a igreja chamada Assembleia de Deus. E depois ele viu coisas erradas dentro da igreja e ele se afastou dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus diz para a gente não confiar em carros, nem em cavalos, nem em ministério, nem em homem. Maldito o homem que confia no outro homem. A gente tem que estar fortalecido em quem? Ó? Na rocha. No sol da justiça, na estrela da manhã. Se a gente for confiar no homem e seus ministérios, quando a gente olhar para os defeitos deles, que vão aparecer uma hora, porque ninguém é perfeito, perfeito só Jesus, a gente vai se afastar dos caminhos do Senhor se a gente não estiver firme na rocha. Veja, os próprios discípulos de Jesus que andavam com Jesus, todos tinham defeitos. Pedro, um homem de prodígios, de maravilhas, Pedro negou Jesus, Pedro era impetuoso, Pedro tinha muitos defeitos. O Judas eu nem vou falar, porque o Judas já estava escrito na Bíblia que ele faria isso com Jesus. Todos os servos de Jesus, começando pelos discípulos, tinham defeito. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, escreveu a maior parte dos salmos. Pecou mais de uma vez. E Deus só quer um coração quebrantado. Porque o coração orgulhoso, ele nunca vai reconhecer que precisa se ajoelhar, precisa se quebrantar perante o Senhor. Porque, na verdade, o nosso primeiro pecado é o pecado da rebelião contra Deus. Como aconteceu no Jardim do Éden. Era um lugar assim, tem um rio ali, mas no Jardim do Éden era banhado por 3 rios. Adão não estava em casa, a serpente entrou, jogou uma conversa fiada em Eva, enganou a Eva e eles pecaram. Ali foi o primeiro pecado de rebelião contra Deus. E então Deus sabe que a gente tem esse DNA pecaminoso herdado de nossos pais. E mesmo assim Ele nos ama e não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém vá para o lago de fogo de enxofre que foi feito para Satanás e os seus demônios. Então veja, eu vou dar o quadrinho, aquele ali. Eu vou falar para ele que o Senhor colocou no meu coração para eu dar o quadrinho para ele, porque foi. Eu vou ajudar ele com um saco de cimento. Eu acho que é uma pia que ele está precisando para poder entrar para a casa dele e não pagar mais o aluguel ali. Ele está afastado dos caminhos do Senhor? Está.
mas eu posso ser um canal para reaproximá-lo do Senhor. Eu já sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está em João. Eu não estou lembrando agora qual é o versículo, mas eu não vou colocar de propósito e vou chegar lá, vou perguntar se ele lembra e vou levar a Bíblia. Ou então lá tem internet, eu vou pedir para ele pesquisar na internet e eu vou botar o versículo ali, porque eu tenho a caneta ali embaixo. Então, é assim que a gente faz a obra do Senhor. A gente não precisa estar fechado numa igreja, trancado numa igreja, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita aqui, olha, na natureza do Senhor. Enquanto eu estou aqui, eu estou produzindo para o Senhor. Os talentos que Ele me deu, eu uso todos para a glória do Seu nome. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, é assim que a gente deve trabalhar para o Senhor. Dando o nosso melhor, fazendo de coração e ganhando almas para o reino. Porque Jesus está às portas, Ele está voltando. E a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Satanás, ele está aí matando, roubando, destruindo famílias. A maior fome que há no mundo é da palavra do Senhor. O Senhor não mandou a gente construir igrejas e ficar lá trancado numa igreja se chamando de crente, não. Ele disse para a gente ser discípulos dele, seguidor dele. Ele falou para a gente ir. Ide pregar o evangelho a toda criatura, curar enfermos, expulsar demônios e levantar mortos. De graça recebei, de graça dai. Veja, de graça. Eu poderia vender esse quadrinho, sim. Dá para eu vender aí pelos R$50, um quadrinho desse. Dá. Mas eu não vou fazer isso. Eu prefiro que o Senhor use os meus talentos para a glória do seu nome. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Se não fosse pelo seu Senhor, pelo sangue do Senhor derramado na cruz do Calvário, eu não teria sido comprada. Eu era um barco à deriva, caminhando para o fundo do poço, caminhando para o abismo do inferno. Satanás me puxava para um lado e para outro, fazia o que bem queria de mim. Jesus veio com o seu sangue e me comprou pelo um alto preço. Eu fui comprada pelo alto preço, que foi o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, que foi para a cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, tudo que eu fizer para o Senhor, para a obra do Senhor, para engrandecer o seu nome, será pouco. Porque Paulo mesmo falou para a gente ser abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Então, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.